Voltamos com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Agora com o apoio do Supermercados Araújo, do Araújo Mix, também do meu amigo Nando, cabeleireiro, que continua fazendo a cabeça de muita gente, né? Crianças, jovens e adultos, na rua Zero Parente, no bairro Bosque, ali próximo ao pronto-socorro. Eu tenho o prazer de conversar agora com 3 personalidades do campo jurídico. Começando ali da esquerda para a direita, eu recebo o doutor André Luiz Costa Corrêa. Ele é doutor em Direito pela PUC São Paulo e vice-presidente, vice-diretor, digo, da FAO. Seja bem-vindo, doutor. Prazer. Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer é nosso, da comunidade FAO em especial. Muito bem. E agora eu converso com 2 professores, irmãos portugueses. Primeiro aqui com a doutora Ana Calda Portal. Ela é professora da Porto Executivo Acadêmico e mestre em Direito pela FADU de Portugal. Seja bem-vindo. Obrigada. Prazer receber aqui, dá para pegar, né? Prazer é meu, muito obrigada. Seja bem-vindo também ao doutor Pedro Ari Ferreira Cunha, professor da Universidade Católica Portuguesa, mestre em Direito e doutorando pela FACUPE. É isso? Da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, sim. Seja bem-vindo também aqui. Doutor, lá não dá para a gente chegar lá, mas sinta-se cumprimentado também. Tá? Doutor, vamos falar aqui de um evento, é o primeiro que vocês fazem nesse sentido, né? Assim, para trazer gente do exterior, mas Sim. sempre estão promovendo, isso é importante lá no curso. A primeira cimeira, né? Brasil-Portugal. Isso. A FAO ela tem o intuito de avançar na internacionalização das suas atividades acadêmicas e, em especial, estabelecer fortes ligações com Portugal para trazermos professores portugueses e a fim de estabelecermos um diálogo entre a comunidade jurídica nacional e a comunidade jurídica portuguesa sobre temas específicos, sempre de interesse local, de interesse nacional, regional. Então, esse é o primeiro evento, primeiro de uma série de eventos que ocorrerão. Possivelmente nos próximos anos nós teremos novos eventos, ligando também às outras faculdades da FAO, de administração, de engenharia, de contabilidade. Mas no direito esse é o primeiro evento internacional da FAO, fora os outros eventos que normalmente nós realizamos. A abertura foi ontem? A abertura foi ontem. E vai até que dia? Vai até hoje. Acaba hoje? Acaba daqui hoje. a pouco? Daqui a pouco. Tá, doutor Ari, qual a impressão que o senhor tem em relação ao público participante do evento? Fiquei bastante bem impressionado com o público ontem, tive a oportunidade de conversar com alguns deles e, de facto, não é um público composto apenas por estudantes, que também são uma parte importante desse público, mas também com práticos do direito, quer na advocacia, na magistratura, alguns professores da casa também, e, portanto, pareceu-me um público interessado, um público interessante também das trocas que pude fazer com eles durante a conferência. Espero continuar hoje a partilhar, a oportunidade de partilharmos algumas experiências e conhecimentos na área jurídica e não só. Muito bem. Faço a mesma pergunta para a doutora. Afinal de contas, é importante esse tipo de evento, como o doutor André falou. Vocês têm uma experiência aqui e transmite, claro, também outros conhecimentos aqui para o público. É muito importante. Aliás, nós trazemos uma série de considerações e pretendemos que o debate seja frutífero, ou seja, que a audiência nos traga também, que nos dê algum feedback e alguma informação a nós também, para trazermos a experiência portuguesa e, enfim, fazemos também experiências de direito comparado e levarmos também experiência aqui do Brasil. Sobretudo, queremos gerar um debate. Não há muito tempo na academia para o debate no dia-a-dia, não é? Para as aulas, com a carga horária, e ali, de facto, há um espaço para o debate que pretendemos que seja frutífero de parte a parte. Legal. Vou fazer um comentário aqui que vão deixar vocês ainda mais orgulhosos de serem portugueses. Nossa amiga ali, Rayana, era formada em Direito. E ela disse que o sonho dela é fazer uma especialização no exterior, de preferência em Portugal. Eu perguntei por quê. Ela disse, por 2 motivos básicos. Primeiro, que a língua é a mesma, né, o idioma. Segundo, que há uma abertura, segundo ela, maior entre Brasil e Portugal. Afinal de contas, nós fomos colonizados pelos portugueses, né? E aí? Eu, de facto, acho que, e ainda fico muito contente, e ontem tivemos essa experiência também de perceber que há uma estreita ligação Brasil-Portugal. Temos, de facto, a facilidade da língua, mas há uma série também de princípios que são comuns e, portanto, ficamos muito contentes, recebemos esse feedback, aliás, temos recebido esse ótimo feedback das pessoas quererem ir para Portugal e é sempre bom para nós e nós achamos que, de facto, só há vantagens em fazer-se esse tipo de cursos e, portanto, recebemos com grande satisfação. Claro, a gente vê também que há uma integração não só no campo de direito, propriamente dito, mas em termos culturais, educacionais, do modo geral, entre o Brasil e Portugal, né, doutor? Não, certamente.
Aliás, estávamos hoje a falar até de temas jurídicos com o professor André, e é interessante que, apesar de termos sido formados em universidades diferentes e em ordenamentos jurídicos diferentes, a linguagem jurídica é muito a mesma. As preocupações são muito semelhantes e, portanto, é muito fácil para um jurista português comunicar com um jurista brasileiro e vice-versa. Portanto, as pessoas os juristas brasileiros que queiram vir para Portugal terão certamente portas mais abertas do que noutras realidades e noutros contextos, talvez um pouco mais distantes. Doutor André, qual os critérios que vocês usaram para convidar os portugueses a participar desse evento? Claro, evidentemente, enriquecer ainda mais. A questão da língua é fundamental para poder aproximar o público local de novos expoentes, de novos autores, da comunidade internacional jurídica. Então, a língua portuguesa, obviamente, foi um elemento, né, que nós levamos em consideração. Mas não só esse elemento. Nós buscamos a nova geração de direito português com uma forma de agregar, né, esse intercâmbio, essa ponte de inovação, de uma linguagem mais acessível à comunidade local. Então, com isso, nós buscamos, por meio do professor Paulo Ferreira da Cunha, o estabelecimento dessa relação entre Brasil e Portugal, e em razão desse link, né, a indicação de nomes de pessoas para poder trazermos ano a ano, né, para a FAAL, para poder discutir essas questões efetivas. Se a gente analisar bem em relação aos outros países, o curso de Direito no Brasil ainda era muito jovem, muito novo, né? Então, muitos estudantes brasileiros que estão se especializando, claro, vão buscar muito lá na Roma Antiga, países mais tradicionais, mas também se inspiram muito em atores portugueses, né? Escritores portugueses, que fizeram história e estão aí na... Sem dúvida. A nossa formação jurídica é uma formação jurídica de origem portuguesa, com forte influência francesa e alemã. Isso. Então, não tem como não deixar de ter essa relação, né, quase umbilical, da formação do pensamento jurídico nacional ligado à escola portuguesa. Muito bem. Isso é importante também para o país? Isso faz vocês ainda ficarem ainda mais importante para a comunidade internacional, né, doutor? Sim, eu acho que Portugal tem vindo, nos últimos anos, a tentar projetar-se internacionalmente do ponto de vista da sua cultura e tentar utilizar através da língua, que a língua cria algumas portas para relações económicas, culturais e outras. Embora eu creio que seja importante, aproveitando aquilo que até estava a dizer a propósito do processo de colonização, que não é um processo que tem simplesmente só aspectos positivos e que nos ligam de facto uns aos outros numa comunidade afetiva e emotiva e para além de uma comunidade linguística e cultural, mas também é importante para nestas relações e para que estas relações progridam, que haja um reconhecimento daquilo que houve de negativo também nesse processo de colonização, ligado à opressão de diversos povos, à exploração de recursos naturais, e, portanto, acho que até as próprias relações entre os diferentes povos só se podem reforçar a partir do momento em que se começar a falar destas coisas e se normalizar estas relações com base num diálogo franco e aberto sobre aquilo que foi o processo histórico de colonização. Doutor, qual a importância na vida de um acadêmico, e até mesmo se já estão formados, mas buscam uma especialização, uma pós-graduação, mestrado, doutorado, num evento como este que recebe palestrantes internacionais? Eu acho que, de facto, é muito relevante, pelo que dizia há pouco, pela troca de experiências e pelo espaço de debate. Nós trazemos, em concreto, 2 temas que são, de facto, têm uma importância particular aqui para o Brasil. O do Pedro tem que ver com a corrupção e o tema que apresentarei tem que ver com a admissibilidade ou não de provas ilícitas. E, portanto, parece-nos que, no contexto do Brasil, são temas também muito importantes. E, portanto, tivemos essa preocupação de adaptar os temas, ou de escolher os temas com base no ordenamento jurídico brasileiro, também com as necessidades do Brasil no momento. E, portanto, eu acho que, pela relevância do tema, pela relevância da experiência também comparada que trazemos e pelo espaço de debate, estão todos convidados e será frutífero com certeza para todos. Muito bem. Tudo que abundou há pouco, nosso tempo já acabou. Eu quero agradecer ao doutor
André Luiz, dizer que foi um prazer recebê-lo aqui, parabenizá-lo pelo evento e toda a equipe da FAO por trazer ao Acre, a Rio Branco, 2 palestrantes de renome internacional. Agradeço e reforço o convite para todos participarem hoje do último dia na FAO e poderem ouvir a palestra tanto da Ana quanto do Ari sobre 2 temas muito interessantes e muito relevantes para a comunidade local. Muito obrigado, doutor Ari. Foi um prazer também recebê-lo aqui no programa. Um enorme prazer. Obrigada pelo convite. Permitam-me só agradecer também à FAO que nos tem recebido tão bem e também ao Acre. Toda a gente temos sido muitíssimo bem recebidos. Obrigada por isso também. Muito bem. Depois do intervalo comercial, depois da aula de Direito aqui, eu volto para falar sobre psicologia. Vou entrevistar a doutora Angélica Fátima Piovesan. Ela vem acompanhada da doutora Salete Peixoto. Vamos falar de um evento que está acontecendo na UFAC. A abertura foi ontem, de psicologia e também de enfrentamento às drogas. Começou ontem e vai até sexta-feira lá no campus universitário. Você não pode perder. Até já.